Oi, gente, tudo bem? Vou dar essa mensagem um pouco estranha. Não sei se você foi pescado, foi escolhido como Jonas, né? E aí Deus me falou 50-50, né? E aqui esse 50, ele ondula, eu entendi que é água. Aqui eu coloquei aceitação e aqui rejeição. Daí ele me deu, 2 Timóteo. Ai, meu Deus. Não. 2 Tessalonicenses 2:13. Isso. Não é Timóteo, não. Tessalonicenses. Desde o princípio os escolheu. Foi escolhido, pescado pelo Senhor. Ele os chamou. Permaneçam firmes. Aqui. Marcos 12:7. Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram fora da vinha. Marcos 12:7. Essa é a intenção do inimigo, né? Roubar alguma coisa. Pode ser a salvação também e outras coisas que você tenha propósitos com Deus, porque Ele te chamou. Permaneça firme. Atos 16:3. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou. Aqui fala de um rapaz que Paulo queria levar na viagem, cujo pai era grego. E aí ele vai e circuncida. E aqui eu coloquei, para quê? Para que vai circuncidar? Por que vai fazer coisas sem necessidade? Para ser aprovado pelas pessoas ou por Deus? Porque Paulo lhe traz toda uma pregação em oposição a Pedro, de que não era necessário mais circuncidar as pessoas. Mas aí ele vai e faz o oposto. Ele quer levar alguém na viagem, ele fala, mas vamos circuncidar para que as pessoas não te rejeitem, que é isso aqui, Esse, por um lado, 50% eu aceito e 50% eu rejeito. Ou é você que está 50% aceito e 50% rejeitado, ou você que 50% aceita algo ou alguém e 50% rejeita porque considera como necessárias coisas que Deus não pediu, que são coisas desnecessárias para agradar pessoas, por aparência mesmo, né? Para que você não seja rejeitado, eu vou fazer isso, mas Deus mesmo não está pedindo isso. Entendeu? Às vezes vai até contra o seu discurso, contra aquilo que você acredita. E isso pode gerar uma certa paralisação ou, enfim, sabe? E Deus fica assim, mas eu não pedi isso, não pedi isso. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É a esse que tem que agradar, não ao que as outras pessoas pensam. Porque enquanto você faz a circuncisão, às vezes você está esquecendo do que Deus pediu. Você está pensando em fazer todas as coisas que vão agradar esse e aquele e não está fazendo o que Deus pediu. Esse é o problema, muitas vezes, dessa troca. E aí a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Apesar de passar por esse processo de aceita, rejeita, mas tornou-se, né? Essa aqui é uma ameaça que vem de fora, mas não fica. E aí aqui, 25, 25, 25, 25. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Cego.
A outra parte é Atos 8:20. Ó, pereça o seu dinheiro se você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro, ó. Não pode. Não pode. Aliás, isso aqui que fala, ó, Paulo vai levar alguém na viagem. Isso aqui é sobre o dom de Deus. Não é algo que é comprado com dinheiro. Não é algo que é escolhido por dinheiro. Ó, você foi escolhido. Não é assim, quanto que você vai pagar? Se Deus escolheu, é gratuito. É dom de Deus, é graça. Então, assim, se você tentar investir o seu dinheiro pensando que pode comprar isso aqui que Deus quer fazer, você perece junto com o seu dinheiro, porque não é. É a escolha dele. E não pode fazer as coisas para aparentar as pessoas, agradar a Deus, porque Ele que pode fazer infinitamente mais e pode fazer perecer também. Ó, Lucas 21:12, prenderão e perseguirão vocês. Romanos 11:26, virá de Sião o Redentor. Aqui no meio tem o Redentor. Isso aqui, ó, são 4 partes, né? O inteiro dividido em 4. Aqui no meio, Redentor. É que foi que eu que vi, tá? Então, enfim. Ó, Tiago 5:17, 18, 19 e 20. Converte, salva, os pecados são perdoados. Leia lá, Tiago 5:17, 18, 19 e 20. É o que ele fala. Não, eu vou ler aqui para vocês, peraí. Ó, até que eu acho, vou ler para vocês aqui as palavras-chave. Dom divino, gratuito, perseguição, prisão, cegueira, descrentes, redentor, conversão, pecados perdoados e a salvação. Ó, é o Tiago 5, tá? Ó. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Achei muito interessante aqui. Eu vou dar a minha interpretação. Elias, ele era fervoroso na fé. Ele era tão fervoroso que quando Deus não responde ele vê que o inimigo está ganhando, ele fica extremamente deprimido e quer morrer. Não é? Só que ele tinha uma força espiritual muito grande e que ele não usava para salvar vidas e nem para perdoar pecados. Ele usava para quê? Para condenar e salvar unicamente a um grupo pequeno de pessoas, que é o povo de Deus. Então, se é algo bem específico relacionado ao quê? À circuncisão, que eu falei, não é necessário, né? Então, assim, a partir de Jesus, o que ele vem ensinar, o que eu entendo é o seguinte: Elias estava meio certo, ó, aqui, ó, 50-50, se é que pode ser menos, enfim, talvez até 25% certo. Por quê? Porque Deus não quer morte. Deus quer vida, Deus quer salvar. E não só a partir de Jesus, Deus sempre quis, eu entendo que Deus é atemporal. Eu creio que Deus nunca quis derramamento de sangue. Se você pensa diferente, tá tudo bem, tá? E aí, ele fala aqui, olha só como é que a gente deve se portar. Dessa forma. Não como Elias.
Elias tem uma força muito grande. Se as coisas não são conforme ele quer morrer, ele se deprime. Mas se Deus dá força para ele quer voltar lá para matar a muitos. E pode ser não que quer matar, mas quer ver o inimigo sofrendo. E não é isso que a gente deve pedir. Corrija o seu coração. E o nosso coração deve ser corrigido. A nossa oração é sempre sobre o Redentor. Redenção das pessoas. Agora, como Deus vai fazer, se as pessoas vão sofrer ou não, isso aí é com Deus. Nós não podemos pedir o sofrimento de ninguém. Nós temos que pedir redenção. Que as pessoas sejam salvas. E assim, Deus me falou assim, peço o seguinte, que essa ou aquela pessoa, por quem você for orar, que sofra o mínimo possível. Ó Deus, que sofram o mínimo possível. E que sejam muito mais felizes e muito mais tempo do que a fase de sofrimento, que geralmente é o tempo da redenção, né, da conversão, do perdoar pecados, é uma fase dolorosa, né? Da admitir, confessar. Então, esse aqui é o que Deus quer, não esse aqui. Isso aqui não, eu sou homem velho, né? Ai, você pode perdoar pecados? Posso. Aliás, eu devo. Quem não perdoa não entra pro céu. E aí ele fala... Aí tem uma coisa que eu escrevi aqui, olha só. Cursos não fabricam dons e nem escrevem propósitos, mas direcionam os escolhidos. Primeiro o dom, depois o dinheiro. Eu entendo assim, Deus chama as pessoas para alguma coisa, Deus te pescou, te chamou para alguma coisa. E de repente é bem provável que surja um dinheiro maior sobre uma coisa para a qual você não foi chamado. Não foi chamado, não é a vontade do Senhor, é como se fosse essa circuncisão. Não tem nada a ver com o meu caminho. E aí Deus, aqui eu entendo que Deus fala, você pensa que pode comprar o dom de Deus, então assim, não é fazendo um curso, você não vai sair especialista nisso, entendeu? Por mais que você aprenda a técnica, como que eu vou explicar isso? Tem coisas para as quais o Senhor te deu como dom gratuito, inato. E sobre essas coisas, você pode fazer um curso que vai ser como se fosse uma lapidação, entendeu? Que você vai ser direcionado. Mas a sua direção vem de Deus. Há um propósito, algo para o qual Ele te escolheu e não é sobre dinheiro. Pode gerar renda, mas não é sobre. Aqui é a submissão a Deus. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Então não é só ficar fazendo guerra, contenda sobre, né? É fazer a vontade de Deus, é desenvolver o seu dom, né? E buscar isso. Agir dessa forma aqui, não como Elias, né? Ó, tentando trazer as pessoas de volta, salvando, perdoando, assim como Deus faz com a gente, né? É isso, tchau, Deus abençoe vocês.